que o mundo não conhece, que o mundo não compreende e que o mundo não pode te dar, que o mundo não pode me oferecer. É com essa paz que eu desejo me relacionar com você agora. Você aceita? Shalom, Shalom Adonai. Que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus e toda a prosperidade que a palavra promete seja atribuída à tua mente, ao teu coração, à tua vida, ao teu ministério, à tua família, aos teus negócios e a tudo que tocar. No nome de Jesus. Sim, essa paz que excede todo o conhecimento humano, toda a sabedoria humana, que vem de Deus, por Cristo Jesus, seja em você, por você e através de você. Amém? Então vamos lá. Eu quero te convidar, ter o prazer da tua companhia, para meditar um pouquinho na palavra que o nosso Deus deixou. Né? Eu costumo dizer o manual do ser humano, o meu manual, o seu manual, que diz sobre você, que fala algo a seu respeito, ao meu respeito, e que nos ensina, e que nos capacita, e que nos dá uma luz. Sim. E eu quero te chamar para examinar comigo em Hebreus capítulo 12. E vamos ler apenas o versículo 28. Vamos comigo? Você aceita? Você topa? Eu fico muito agradecido. Hebreus capítulo 12, versículo 28. E diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu costumo dizer que somos alienígenas, não somos dessa pátria, não somos desse lugar aqui, né? E aí você fala, poxa, esse missionário Flávio é meio doido. E eu provo para você na palavra que somos herdeiro de um reino inabalável, de um reino eterno, de um reino que não é deste mundo. Portanto, se eu estou num lugar e não pertenço a ele, o que eu sou? De outro reino, de outro lugar. É assim que a palavra de Deus mostra para você que aceitou Jesus, que reconheceu como o único e suficiente Salvador e foi inserido na família de Deus, né? Haverá um novo céu, uma nova terra, e vamos entender isto mais um pouquinho. Tá? Nós acabamos de ler o Hebreus capítulo 12 e versículo 28, que faz parte de um contexto com várias exortações, né, de termos sido inserido na família de Cristo. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, já pensou? E Deus o nosso Pai. Essa é a oração do Pai Nosso. Então, sendo assim, pertencemos e temos uma promessa de um novo reino, novos céus, nova terra e um novo lugar, onde não há pranto, onde não há dor, onde não há tristeza, onde o ladrão não rouba, não mina e a traça e o ferrugem não come, né? Essa é a promessa da palavra. Um dia, Deus irá derrubar o atual sistema mundial e tornar em quê? Em pedaços tudo esse universo, material e visível. Nós vamos ler agora Ageu capítulo 2, versículos 6 ao 9. Vamos achar que Ageu é uma Bíblia de estudo e ela vai levando a gente para outros textos. E aí a gente vai entendendo melhor aquilo que acabamos de ler, né? Dentro da própria Bíblia, porque Bíblia explica Bíblia. Profeta Ageu, capítulo 6, são os profetas menores, ela fica perto de Mateus, tá? Os profetas menores, eles estão à frente de
Isaías, Amós, Oséias, Daniel, tá para frente de Daniel. Se é bom de endereço, você já deve ter achado aí. E eu aqui eu tô quase achando. Achei. Ageu. Qualquer indicação. Deixa eu voltar lá porque... o 6 e o 9. Vamos ler comigo? Capítulo 2 de Ageu, o verso 6 e o 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra secar. Lemos o versículo 6, vamos ler o 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é promessa futura. Novos céus, nova terra. E agora a gente vai para uma outra indicação do texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Depois vamos ler o 21 e o 1, também de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E depois o 21, versículo 1. Apocalipse fica no último livro da Bíblia. Tá? Então, 20, verso 11. 21, verso 1. Já abre aí para a gente ler, para concluir essa nossa meditação. 20, verso 11 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Lemos então o versículo 20, quem é que estava sentado, quem era o rei. E agora o 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tá? Provando biblicamente que haverá novo céu e haverá nova terra. E você está inserido neste contexto. Né? A promessa é vida eterna. E onde? No novo céu e na nova terra. Aonde não há planto, não há dor, não há tristeza, é a promessa da palavra. Portanto, vós sois cidadão dos céus. Olha que promessa, olha que palavra. Né? E por isso, louve a Deus, agradeça a Deus, engrandeça esse Deus com temor e tremor. O que é temor? É uma reverência, é um desejo, uma alegria e um respeito. E tremor é você adorá-lo, né? Que tudo em você possa adorar o Senhor. Que tudo em nós possa exaltar e engrandecer esse Deus que de forma tal maneira, de forma sublime, de forma sacrificial, provou que nos ama. Provou que tem o melhor para nós. Provou que somos especiais para Ele. Povo eleito, né? Um povo desse Deus zeloso de boas obras, e que Ele o elegeu e colocou como herdeiro de seu reino, né? Comprou de volta para Deus através do teu sangue vertido na cruz.
Então, sabe, hoje eu te chamo para refletir o que Deus fez por nós, né? O que Deus deixou de fazer, de existir por nós. Às vezes a gente pergunta o quanto eu estou fazendo para esse Deus, o quanto eu estou me renunciando para ser um cristão, para seguir os princípios, as leis, os mandamentos, né? O quanto eu estou deixando de viver para poder seguir tudo que o Senhor falou com a promessa da vida eterna. Mas eu gosto de ir um pouco mais além nessa reflexão. Aí eu falo, o que Jesus deixou por mim, por você, o que ele deixou. E a palavra diz, ele deixou o teu céu de glória, ele subsistiu da forma de Deus. Em Filipenses, deixando de viver como um Deus, de andar como um Deus, de ser quem ele era, para habitar entre os homens, viver como os homens, para cumprir o seu propósito e para nos resgatar e nos comprar de volta para Deus, pagando o preço por nossas vidas, sabe? Então, às vezes, a gente olha por aquilo que, como o apóstolo Paulo disse, né? Que aprendi a ser feliz, aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. E aí, em Filipenses 2,13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Ele não estava dizendo que ele poderia fazer todas as coisas em Deus, mas é que ele suportaria tudo pelo peso de glória, pela a sublimidade daquilo que o Senhor nos oferece e nos ofertou pela tua morte na cruz, pela tua ressurreição e pela inauguração da eternidade, né? E o que esse convite dessa palavra hoje nos convida? Vamos ler de novo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino dos céus, né? Onde Deus está, onde Jesus está à sua destra, entronizado, como acabamos de ler aqui, em Apocalipse 20:11, capítulo 20:11 e o 21 primeiro, que ele está entronizado, e esse reino recebemos pela graça, para a qual servamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, ou seja, com dedicação, com tremor, né, com honra, com alegria, com vontade de servirmos a esse Deus. E qual que é a missão para nós hoje? Sermos piedosos, amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, né? Perdoarmos uns aos outros, interceder uns pelos outros, chorai com os que chorem, sorrir com os que sorri, né? Seu abraço, seu afeto, seu afago, né? Ser a palavra que consola, a palavra que liberta, a palavra que restaura, né? E esse é o chamado. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. Então, Moisés trouxe as tábuas escritas pelos dedos de Deus, dos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não roubarás. Não, né? Então, citou os 10 mandamentos. E Jesus, quando veio, o Deus encarnado, ele diz um novo mandamento. Poderíamos dizer, literalmente, 11º mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu intelecto, com tudo que você tem, e ao próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou. Então é o elo do amor. O amor ele constrói, o amor ele perdoa, o amor ele une perfeitamente todas as coisas, né? Então, quando você serve a Deus em amor, por amor e através do amor, você faz e cumpre esta palavra. E você entende que, ainda que as tuas circunstâncias, hoje, no presente momento, seja de sonho, seja de projeto, e através da fé, você já enxerga essa nova pátria, esse novo céu, essa nova terra, esse novo jeito de viver junto com o Senhor, onde não há pranto, não há dor, não há tristeza,
onde não há luto, através da fé, né? Cidadão do céu. Então, todas as lutas, todas as circunstâncias, toda essa sublimidade, como o apóstolo Paulo diz, não são comparados com o peso de glória. Vamos dizer que na balança romana, 2 pratos, eu coloco todas as aflições, todas as lutas, todas as agonias em um prato, mas coloco o peso de glória, a herança que, um reino que o Senhor nos prometeu, que não pode ser abalado, porque é um Deus também imutável, sublime e que não se abala, e que não pode ser destruído. Então, quando eu coloco nesse outro peso, há um peso muito maior, o peso de glória, o peso de honra, o peso de inabalável, o peso de eternidade. Então, toda a minha vida, toda a minha dificuldade, todas as minhas lutas, todas as minhas batalhas, todas as minhas aflições não são comparados com o peso de glória. E, portanto, há motivos para regozijo, para alegria e para deleites. E eu quero te chamar para examinar junto comigo, e vamos finalizando aqui essa reflexão desse dia de hoje, e desejando que o Espírito Santo revele ao seu coração de forma singular, particular, para você. Tá? Essa palavra, ela serve para mim, ela serve para você, mas o Espírito Santo, de forma pessoal, que é o consolador, o mediador, o guia, o intercessor, vai te dar uma direção, um consolo e uma luz através desta palavra, para que você cresça espiritualmente e enxerga que é cidadão de uma Canaã celestial, onde mana leite e mel, uma terra prometida, nova terra, novos céus, uma eternidade de glória. Essa é a promessa para a sua vida. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o Senhor, que o teu santo, veja a corrupção. Faz-me ver as veredas da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, capítulo 10, versículo 10 e 11, que lemos, que diz que ele estará continuamente, né? Aqui no versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará em segurança. Faz-me ver as veredas da vida, na qual a tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há perpétuas delícias, né? Então, na presença desse Deus, na presença desse nosso Senhor, na eternidade, e isso você já pode deleitar aqui pelos olhos da fé e pela sua entrega, pela sua rendição a Cristo, que na presença desse Deus há deleites, há perpétuas alegrias, e por isso o fruto, né, da alegria, da fé, da esperança, e que está em você, a qual você, mesmo ainda no tabernáculo de carne, já goza de todo esse deleite, de todo esse prazer, de toda essa satisfação. Por quê? Porque o Deus da eternidade, o Deus que te chama e que te coloca como herdeiro de teu reino, imutável, né? E é um reino que não pode ser abalado, que não pode ser destruído. E você já começa a gozar. Né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mestre, o que ganharemos por ter deixado pai, casa, famílias, profissões, vidas, né, seculares para te servir? E Jesus responde, ganharão 100 vezes mais aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Tá bom para você isso daí? Porque para mim está ótimo, né? Salmo 16 eu acho que ilustra bastante essa palavra final, para que possamos entender e compreender que o verdadeiro convertido, que aquele que realmente se entregou de corpo, alma e espírito para servir ao Senhor, ele pode, quando confrontado com a palavra de 1 de João, capítulo 5, versículo 3, em que diz a palavra,
os preceitos do Senhor no amor, as leis do Senhor, os mandamentos de toda a palavra, não são penosos, não são difíceis de ser cumpridos. Difícil é você roubar, matar e a polícia te prender. E você passar um tempo na cadeia. Difícil é você quebrar princípios e pagar judicialmente por isso. Difícil é você viver uma vida de pecado, uma vida sem prazer, né? Ou procurando prazeres em todas as formas, de vícios e cada vez se afundando cada vez mais nisto, chegando no fundo do poço, onde sequer vai ter uma noite de qualidade de sono, mesmo usando medicamentos e drogas e bebidas, e ainda não tendo paz, não tendo alegria, não tendo saúde, não tendo uma qualidade de sono, não tendo uma vida que Deus queira que vivamos, e chegar ainda naquele último dia, onde todo joelho, Filipenses, né, capítulo 2, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Filho de Deus e é o próprio Deus. E haverá aquele dia o julgamento, e você vai olhar e ver Jesus não falar o seu nome, e ele vai falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para os anjos, seus demônios e todos aqueles que o serviram. Então difícil é isso. Difícil é ouvir isso no último dia. Agora, cumprir princípios, mandamentos, leis e amar esse lugar em Deus não é difícil. Porque peso de glória, né? Eu fico às vezes a imaginar Jesus: venha para o bendito de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que já está preparado desde a fundação do século. 1 Coríntios 2,9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração humano, mas que o Senhor já preparou para todos aqueles que o amam. E todos que o amam praticam a palavra de Deus. Meditam nela de dia e de noite, para que possam colocar em prática e viver em santidade. Né? Cada dia mais, se purificando e se limpando pela palavra. Fique com essa palavra, medite nela, que o Espírito Santo de Deus, o amado e divino Espírito Santo, o meu amigo pessoal, que eu quero te apresentar, ele possa te conduzir nos lugares celestiais ainda esta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado e através da sua vida você seja um espelho, seja uma vitrine e que os seus te acompanhem. Esse é o meu voto, essa é a minha oração, essa é a minha intercessão e também a minha ação de graça porque você ficou até aqui e com certeza está sendo abençoado. Não porque eu quero, mas porque em nome de Jesus, você já é abençoado, pois é cidadão do céu. Sim, alegre por essa palavra. Gratidão por tua